que foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 72, ou seja, há exatos 41 anos, né, hoje completa 41 anos, que teve início a primeira das conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano, que durou até o dia 16. Por isso a data foi escolhida como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Todos os anos as Nações Unidas dão um tema diferente ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Os temas para o Dia Mundial do Meio Ambiente são uma maneira de dar ideias para as atividades de conscientização das populações e de proteção do meio ambiente. O tema de 2013 é Pense, Coma, Poupe, e nós estamos recebendo aqui o Marcos Vinícius Polignano, coordenador geral do projeto Manuelzão, e a Aline Cardoso, que é assessora jurídica da Associação Mineira do Meio Ambiente. São muito bem-vindos aqui no nosso sofá para debatermos esse tema, né? Inclusive, Aline, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, uma pergunta assim, uma colocação, vocês tomaram, foi um susto quando receberam essas novas regras aí, né? Você podia falar um pouco para a gente a respeito disso? Sim, nós levamos um susto e ficamos muito decepcionados com o governo mineiro, que, a exemplo do Congresso Nacional, não discutiu com a sociedade antes de enviar um projeto de lei à Assembleia que trata das nossas florestas, né? Que trata dos ambientes naturais, de como utilizar os ambientes naturais que a gente ainda tem em Minas Gerais. Quais seriam as novas regras, assim, ou as que foram, as que voltaram em ação, porque me parece que tem regras que tem algumas decisões que voltaram a ficar à tona, voltaram a ficar ativa, coisas que a gente já havia vencido já e que retrocedeu. O que acontece de novo, assim, nesse processo? Na verdade, no ano passado, no Congresso foi votado o novo Código Florestal, que é considerado um retrocesso ambiental, né? Então, Minas Gerais ficou com uma lei mais restritiva do que a nacional, o que nós entendemos que é perfeitamente possível, uma vez que o meio ambiente é constitucionalmente protegido, né? Mas o governo não entende assim, ele quer adequar a legislação mineira às regras nacionais, então ele traz alguns retrocessos que está presente na legislação federal, como consolidação de áreas de atividades econômicas como agrosilvopastoriza em áreas de preservação permanente, ou seja, áreas que deveriam ser recompostas, né, que desde 1965, que é desde quando vige o Código, elas deveriam estar cobertas por vegetação pela sua importância ambiental, as matas ciliares, na beirada dos cursos d'água, topos de morro, elas deveriam, se estiverem ocupadas, deveriam ser recompostas. O Código Florestal traz consolidação dessas áreas, ou seja, atividades como pecuária, infraestruturas vão poder permanecer naqueles locais sem nenhum estudo técnico, sem ter que comprovar alternativa locacional para aquela atividade e só prevendo a questão dos módulos rurais que foi trazido pelo Código Nacional. Esse é um dos retrocessos, mas Minas Gerais também traz outros. O projeto de lei de Minas, ele traz como atividade de interesse social, barramentos de cursos d'água. Esse é um retrocesso mineiro, ou seja, se é de interesse social, vai poder ocupar áreas de preservação permanente, vai se poder retirar vegetação protegida em lei, como a Mata Atlântica, e esse é um retrocesso mineiro. Esses barramentos é uma atividade econômica. Se é um projeto governamental, no semiárido mineiro, em regiões que realmente necessitem, a gente acredita que até seria possível, mas o projeto de lei ele não especifica. Ele traz de forma geral para todo o empreendimento. Não é claro, né? Quando você fala, só um minutinho, quando você fala, você reforçou bem a questão do mineiro, só para que eu entenda e as pessoas de casa também, então existe uma legislação nacional com relação a isso, mas existe também as dos estados. Sim. Essa é uma competência concorrente, né, entre a União, estados e municípios. Até porque também o próprio Código Florestal, ele abriu brecha para que os estados fizessem determinadas ajustes em função da situação de cada estado, né? Isso permitiu exatamente que, mais uma vez, a questão ambiental fosse colocado muito mais em função de interesses muito particulares do que em função daquilo que é fundamental, que é a manutenção da vida dos ecossistemas. Vamos falar em partidários, né, Marcos Vinícius? Porque particulares você foi muito educado. Eu acho que a gente vai
tentando trabalhar Sim, com a sim. ética até o momento Mas que é que eu possível, falo mesmo, é né? partidário mesmo. Mas a gente conversava aqui um pouco fora do ar sobre esse tema, porque é um tema de uma relevância extraordinária. Acho que, na minha opinião, deveria ser um dos temas que deveria estar na primeira folha dos jornais do Congresso. E a gente vê que há uma disputa entre a economia e entre o meio ambiente. Isso. Nunca a gente consegue com que isso ande junto, pelo menos um no motorista ou no passageiro caminhando de uma maneira junta. Porque a economia, ela sempre está à frente de alguns partidos à frente, né? Alguns partidos, por exemplo, o PT dominando agora o governo, então pensa-se muito na economia a forma do PT e nunca na economia na forma do meio ambiente, que é algo que vai ficar passando o PT, Exato. passando o PSDB. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa disputa entre o meio ambiente, que sempre sai perdendo, que está indo nos interesses, e também sobre a economia, que nunca avança quando o meio ambiente perde, né? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que nós temos que entender, né, e deveríamos já, pelo acúmulo histórico, né, eu acho que uma sociedade ela não pode não aprender com a sua história. E nós estamos desaprendendo com a nossa história. Quer dizer, se o que nós estivéssemos produzindo, da forma como estamos fazendo, tivesse sido bom para todos e para o ambiente, então não há por que mudar. Mas não é isso que a gente tem visto, ao contrário, né? Estamos comemorando um dia aqui que nós temos pouco a comemorar. Sim. Na verdade, nós temos sempre esse impasse da necessidade da preservação de uma coisa que é essencial à vida. Claro. Então nós não deveríamos nem estar nomeando um dia, como você disse. Sim. Isso já devia fazer parte não de uma política de partido ou de governo, mas de Estado. É o Estado que tem, até a Constituição fala, Sim. que cabe ao Estado preservar para as gerações futuras o ambiente. Então o ambiente é uma necessidade social, econômica, né? E ecológica. Quer dizer, se a gente pensar, nada do que a economia produz ela só gera a partir do ambiente natural. Sim. Então, não existe a possibilidade da economia existir sem ecologia. Então, não adianta a gente achar que simplesmente destruindo, né, desmatando, não preservando áreas de proteção, nós vamos daqui a 10, 20, 50 anos ter capacidade de geração econômica também. Claro. Né? Acho que o grande problema que nós temos, né, até pela idade de vocês, a turma jovem provavelmente que está assistindo o programa, a gente tem um problema porque como a gente aprendeu a viver em cidade, essa cidade nos dá uma falsa proteção, uma ideia de que nós podemos criar ambientes, né? E esses ambientes serem autônomos, né? É como se a cidade ela existisse por si mesma e ela independesse do resto. Isso não existe. Quer dizer, a água que a gente bebe vem de um rio, né? A alimentação que a gente consome vem do ambiente natural. Então, se esse ambiente não tiver o mínimo de equilíbrio, de sustentabilidade, nós também não geramos Claro. A sustentabilidade da cidade e das pessoas. É o equilíbrio, né? Eu até queria perguntar para você, Marcos, para desmistificar essa ideia de que os ambientalistas ou as pessoas que defendem o meio ambiente, elas são contra o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, né? Vocês querem e sabem da importância da economia estar sempre crescendo, edifícios serem construídos. Sim. Claro, isso é importante, mas fala então, o que vocês realmente defendem no sentido assim, a economia precisa crescer, mas tudo com um certo equilíbrio, sem afetar o meio ambiente, mesmo porque você acabou de dizer, a gente precisa desse meio ambiente. E também introduz o projeto Manuelzão, fala pra gente sobre esse projeto, o que ele defende, o que ele consiste. Tá. Bom, então, primeiro, essa ideia de que existe uma possibilidade de desenvolvimento que não pode ser o crescimento especulativo. Uma coisa simplesmente de que vamos ocupar tudo a qualquer preço, independente da relevância ambiental daquele ecossistema. Né? Então, existem ambientes que têm que ser preservados porque são produtores de água, né? Tem uma biodiversidade. Nós estávamos conversando aqui, en passant aqui, o SOS Mata Atlântica mostrou que o que nós temos de Mata Atlântica está indo embora e Minas é campeã.
Quer dizer, então como é que nós estamos defendendo ambientalmente e do outro lado a política, os resultados são muito equivocados em relação àquilo que se diz. Então, é aquilo que também a gente falou, nós não podemos ficar simplesmente no discurso, nós temos que ter uma prática ambiental, né?